A paz do Senhor a todos. Vamos para mais um programa Somos Todos de Jesus Cristo. Antes vamos estar orando ao Senhor, né? Que o Senhor nos oriente e nos fale conosco neste momento, né? Em que estamos reunidos aí com nossos irmãos para estarmos meditando na Tua Palavra, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos por mais este momento que Tu nos concede, Pai, de estarmos uma vez mais, Pai, reunidos com nossos irmãos, para estarmos meditando, meu Deus, na Tua Palavra, Pai. Pai Santo, usa, Pai, a minha vida, Pai, que não seja eu falando, mas Tu em mim, Pai, falando tudo o que é necessário ao nosso crescimento espiritual, para a nossa edificação, Pai. Prepara, meu Deus, cada coração, Pai, para receber, meu Deus, a Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha adentrar a esses corações, Pai, venha germinar, venha crescer, venha dar muito fruto, meu Deus. Que seja tudo para a Tua honra e glória, Pai. Assim pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, hoje nós vamos estar meditando sobre esse tema, né? Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, né? E nós vamos estar então meditando sobre a ressurreição, né? Ressurreição e a vida, que Jesus diz: quem crê em mim, né? Ainda que esteja morto, viverá, né? E quem vive e crê em mim nunca morrerá, né? Depois Jesus diz: crês tu isso, né? Então nós vamos estar aqui, primeiramente meditando no capítulo 5, né? Vamos iniciar pelo versículo 24, né? Aqui é muito importante, irmão, porque fala de algo, né? Mais importante, né? Que nós uma maior bênção que nós possamos ter, né? Nesta vida ainda, é quando ainda nesta vida nós adentramos a vida eterna, né? Então isso é importante, né? Porque Deus nos permite, né? Que ainda vivendo neste mundo nós possamos passar, né? Desta vida para a vida eterna, né? Então vamos ler no capítulo 5, né, versículo 24, esse versículo tão importante, né? E aqui nesse versículo diz o seguinte: olha, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E no versículo seguinte diz: em verdade vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, né? Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, né? Então, nós vamos aqui no versículo 28 e 29, diz assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, né? Eu peguei
para ter um melhor entendimento, né, desse versículo, eu busquei também na tradução, né, nova tradução da linguagem de hoje, né, eu vou ler também, né, porque fica mais fácil o entendimento, né. Então, esses capítulo 5, versículo 24, eu vou repetir o 24, 25 e 26, né. Jesus diz assim, olha, no 5:24, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Então veja a importância das palavras de Jesus, que Jesus está dizendo aqui, né? Aquele que ouve, aquele que dá ouvido, né, às minhas palavras, né, e crê naquele que o enviou, né, o Pai o enviou, né, o Pai foi que enviou a Jesus, né, e Jesus, ele é um enviado do Pai, né. Então, se nós cremos, né, nas palavras que Jesus trouxe a nós, na verdade são as palavras do Pai, né, as palavras do Pai é que Jesus trouxe a nós, porque lá no capítulo 12, né, versículo 49, Jesus diz, olha, tudo que eu falei foi tudo o que eu ouvi do Pai, eu não falei nada de mim mesmo, né. Eu vou repetir esse versículo, né, que está lá no capítulo 12, versículo 49. Jesus diz assim, porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu um mandamento sobre o que hei de dizer e sobre o que hei de falar, né? Então, quando nós damos ouvido às palavras de Jesus, nós estamos dando ouvido à palavra do Pai, né? Porque nós conhecemos a palavra do Pai através de Jesus, né? O Pai só deu a Jesus trazer a sua palavra, né? Então, aquele que crê, né, que Jesus é o enviado do Pai, aqui diz que tem a vida eterna, né? Nós já garantimos a vida eterna. E aqui diz que nós não seremos julgados, né? Como todo mundo um dia há de prestar conta, né? No dia em que ocorrer essa ressurreição dos mortos, né? E nós vamos verificar isso mais adiante, né? Mas aqui diz que já passou da morte para a vida. Então veja a importância disso. Nós podemos ainda estando nesta vida, né, passar para a vida eterna, né? Não há bênção maior do que esta, né? Nada é mais importante do que a vida eterna, né? Se nós temos essa chance, né? Deus nos deu essa possibilidade de ainda nós nesta vida passarmos para a vida eterna, é um privilégio muito grande, né? É algo que nós temos que valorizar, né? Porque quando a gente vê ali no capítulo 3:16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então, vida eterna, a gente sabe, é o grande objetivo de Deus para as nossas vidas, né? É algo que custou a vida do seu próprio Filho, né? O Pai deu o seu próprio Filho em sacrifício por nós, né? E Jesus não negou ser sacrificado por nós, né? Então é importante isto, né? Quando nós valorizamos a vida eterna, estamos valorizando tudo o que foi feito por nós, né? Então o grande objetivo de Deus é justamente isso, né? Que a gente tenha uma vida eterna junto ao Pai e o Filho, né? Numa unidade perfeita, né? Esse é o objetivo do Pai, né? E o objetivo de Jesus para nossas vidas, né? Que a gente seja um, tanto com Ele quanto com o Pai, né?
Então isso é importante, que a gente, então, dê ouvido à sua palavra, né? As palavras de Jesus é diferente de qualquer outra palavra, né? Eu já até disse isso, né? Há uma diferença, assim, fundamental, né? Porque as palavras de Jesus, ela é espírito e vida, né? Jesus, ele é a vida, né? Por isso pode nos dar a vida, né? E porque ele está vivo para cumprir que a gente creia nas palavras de Jesus, porque ele está vivo, né? É diferente das palavras das pessoas que estão mortas, né? Porque as pessoas que estão mortas não podem nos dar a vida, né? Quem pode nos dar a vida é aquele que está vivo, né? E Jesus está vivo junto ao Pai, justamente para fazer cumprir toda a sua palavra, né? Então nós podemos confiar na sua palavra, né? E descansar. E ter essa certeza que quando Jesus diz aqui que já passou da morte para a vida, é algo que já ocorreu nas nossas vidas, né? Nós já passamos da morte para a vida. Nós não seremos julgados como todos serão julgados, né? Então, é um livramento de Deus, né? Para nossas vidas, né? Então, aqui no 25, diz assim, 5:25, né, na nova tradução da linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, né? Aquelas que derem ouvido terão vida, né? Então Jesus está dizendo assim, olha, diz que vem a hora, mas essa hora já chegou, um momento já chegou, né? O momento de quê? De nós nos firmarmos na sua palavra, né? E de nós termos esta vida eterna, né? Esse presente de Deus para nossas vidas, né? Porque tudo é graça, né? Tudo nós recebemos de graça, né? Sabendo que custou um alto preço, né? Ao seu filho. Então, é importante que a gente saiba disto, né? Que para nós é de graça, né? Mas custou a morte de seu filho, né? E pela morte de Jesus, né, na cruz do Calvário, quando ele, o Pai, o terceiro dia o ressuscitou, adquiriu o direito de nos dar a vida eterna, né? Assim como ele vive, nós viveremos também, né? Então, aqui diz no 26, diz assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida, né? Jesus é uma fonte, né? É uma fonte inesgotável, né? Jesus disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba, né? Não há necessidade de nenhum esforço, né? Basta crer, né? Nas palavras de Jesus, né? É diferente lá do poço de Jacó, que nós já vimos, né? Em programas anteriores, né? Lá da mulher samaritana, que aquele poço de Jacó, para se tirar a água lá do poço, né? Porque era necessário que a pessoa tivesse o balde, a corda, né? E tirasse um poço, porque o poço era fundo, né? E mesmo assim aquela água não tinha vida, né? Aquela água representava, então, o Velho Testamento, né? Agora, em Jesus, nós não fazemos nenhum esforço, né? Basta crer, né? Quem tem sede, vem a mim e beba, né? Então, esta é a fonte verdadeira, né? Jesus, ele é a fonte verdadeira, né? E aqui no capítulo 11, né? Fala da ressurreição de Lázaro, né? Mas a ressurreição de Lázaro, né? Ela representa justamente isto, né?
quando da vinda do Senhor Jesus, né, a ressurreição daqueles que estão mortos, né? Assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, também nos ressuscitará, né? Então é importante ver, nós vamos ver alguns versículos deste capítulo, né? E vamos entender que nesse capítulo, Jesus fala da sua vinda, né? Então não é simplesmente a ressurreição de Lázaro. Jesus está mostrando então na sua vinda essa ressurreição, né? Que vai ocorrer. Então vamos ler aqui no capítulo 11, né? Primeiro no versículo assim eu vou ler aqui alguns versículos para que a gente possa entender então esta passagem. Vamos iniciar aqui no primeiro, vamos falar aqui do versículo 1 a 7, né? Então aqui diz assim, na ressurreição de Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho de João, né? Então diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas, né? Jesus amava a Lázaro, né? Assim como amava também a Marta, a Maria, né? E Lázaro era a pessoa amada de Jesus, né? Então, aqui no versículo 4, diz assim: quando Jesus ouviu isso, né, de que Lázaro estava enfermo, né? Jesus não saiu de imediato, né? De encontro a Lázaro. Aqui diz, nós vamos ver aqui que Jesus, ele ficou 2 dias no mesmo lugar, né? Então diz assim, olha, e Jesus ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, né? Aquela enfermidade que de Lázaro, né? Isso Jesus estava falando para suas irmãs, né? Que mandaram chamar Jesus. Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela, né? Então, Jesus estava se referindo a Lázaro, né? Quem estava ouvindo, na verdade, eram aqueles que estavam ao redor dele, né? Os seus discípulos, né? E Jesus, aqui diz no versículo 5, novamente esse versículo diz: Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro, né? Jesus amava todos eles, né? E aqui diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no que estava, né? Então Jesus, quando recebeu a notícia, ele ficou lá 2 dias, né? Depois de 2 dias, que ele disse aqui, né, no 7, né? Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos voltar outra vez para a Judéia, né? Então aqui começa a volta de Jesus, né? E aqui disse assim, no 7, né? E pulando um pouquinho, eu vou dar sequência no versículo 17, né? São alguns versículos que nós vamos pegar, porque o capítulo todo ele é extenso, né? Mas com esses versículos dá para a gente ter um entendimento, né, desta passagem. Então no versículo 17, diz assim: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura, né? Quando Jesus chegou a Lázaro, já fazia 4 dias, né? Mas desses 4 dias, a gente tem que entender que, na verdade, 2 dias Jesus ficou no mesmo lugar.
Quer dizer, então, esta distância, né, que Jesus percorreu foi de 2 dias, né? 2 dias. Então, porque a distância não era longe, né? Era uma distância bem próxima, né? É o que diz aqui no 18. Diz assim: ora, Betânia distava de Jerusalém quase uns 15 estádios, né? Então, eu até anotei aqui o quanto representa um estádio, né? Era a unidade de medida de distância dos judeus naquela época, né? Então, um estádio, ele media 178 metros, né? 15 estádios representa 2.670 metros. Quer dizer, é menos de 3 quilômetros, né? Esse percurso de Jesus. Então Jesus estava bem próximo de Lázaro, mas só que Jesus, ele não saiu de imediato, né? Quando Jesus chegou lá, já havia 4 dias que Lázaro já tinha morrido. Mas, se descontar os 2 dias, né, que Jesus ficou no mesmo lugar, né? É o que nós estávamos vendo aqui, no versículo 6, né, desse capítulo, diz assim: ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, a volta de Jesus se deu também em 2 dias, né? Então, aqui, continuando, né, no capítulo 18, né, 18 que nós vimos, mas vamos seguir aqui até o 26, olha. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão, né, que havia falecido, né, e eles foram lá visitar a Marta e a Maria, né. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Mas agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, né? Seria atendido, né? Então é o que Marta está falando a Jesus, né? Olha, se tu estivesses aqui, Lázaro não teria morrido, né? Porque ela cria em Jesus, né? No poder de Jesus, né? Então ela disse assim: mas também agora eu sei que tudo quanto pedir a Deus, ele vai te atender, vai te conceder, né? E disse Jesus: teu irmão há de ressuscitar, né? Jesus falando a Marta. E aqui Marta responde o seguinte: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia, né? Então Marta, ela sabia que havia uma ressurreição no último dia, né? Através dos ensinamentos de Jesus, né? De que no último dia é o dia do julgamento, né? Dia da ressurreição, né? Eu sei que há de ressuscitar no último dia. Aí disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Então, morto, aqui nós podemos entender também morto espiritualmente, né? Se as pessoas do mundo, né, que não conhecem a Jesus, estão mortos, né? Porque não conhecem a Jesus, né? Mas se crêem em Jesus, eles podem ter vida, né? Assim como os mortos ressuscitarão, né? As pessoas também de fora, né? Todos aqueles que crerem em Jesus terão vida, né? E aqui Jesus diz assim: e todo aquele que vive e crê em mim
nunca morrerá. Crês tu isso? Então, aqui Jesus está dizendo, olha, aquele que crê em mim, né, estando vivo, nunca morrerá, né? Que somos nós, né? Nós já estamos na presença de Deus, já temos vida, né? E Jesus está dizendo, olha, vocês nunca verão a morte, né? Por quê? Porque nós já passamos da morte para a vida, né? Então isso é importante, né? Essa passagem da morte para a vida. E no 32 diz assim, olha, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. É a mesma frase de Marta, né? Maria está falando, né? Olha, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, né? Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando os judeus, né? Porque Maria estava chorando, né? Pela morte do irmão, e os judeus, né? Aqueles que eram chegados a Lázaro estavam chorando, né? E os judeus com que ela vinham, Jesus moveu-se muito em espírito e perturbou-se, né? Com aquela situação de ver todo mundo chorando, né? A morte de Lázaro, né? E então Jesus perguntou, onde o puseste, né? Onde puseste Lázaro? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Aí levaram Jesus ao sepulcro, né? E aqui diz no 35 que Jesus chorou, né? A morte de Lázaro, né? Chorou vendo aquela situação da Maria, vendo a situação daquelas pessoas, né? Aquele momento difícil que eles estavam atravessando, né? Por causa da morte de Lázaro, né? Então, e aqui no 39 diz o seguinte, Jesus disse, tirai a pedra, né? Quando chegou ao sepulcro, Jesus disse, olha, tirem a pedra, né? Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias, né? 4 dias, depois de 4 dias, já estava cheirando mal, né, Lázaro? Né? Disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava ao redor, para que creiam que tu me enviaste, né? Para que aquelas pessoas, aquela multidão pudesse crer que Jesus era realmente o enviado do Pai, né? Porque muitos até então não acreditavam que Jesus era o enviado do Pai, né? Quando Jesus disse que ser filho de Deus, nossa, os judeus queriam atirar pedra em Jesus, né? Porque eles diziam, né? Olha, nós não conhecemos José, seu pai, Maria, sua mãe, né? Como é que ele diz que é filho de Deus? Nós conhecemos seus pais, né? Eles não criam em Jesus, né? Mas aqui havia uma multidão daqueles que conheciam a Lázaro, né? E sabiam da morte de Lázaro, né? Por isso eles estavam lá, né? Então Jesus aqui orou ao Pai, né? E tendo dito isso, chamou com grande voz, disse, Lázaro, vem para fora, né? E aqui diz assim, e o defunto saiu, né? Tendo as mãos e os pés ligados com as faixas e o seu rosto envolto no lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir.
Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, né? Então, muitos passaram a crer em Jesus, né? Então, nós falamos aqui dessa passagem, né, de Lázaro, de que aqui também fala da sua vinda, né? Então, nós já sabemos, olha, Jesus, quando chegou a Lázaro, já fazia 4 dias que Lázaro já tinha morrido, né? Mas quando ele recebeu essa informação, né, de que Lázaro estava enfermo, ele permaneceu no mesmo lugar 2 dias. Quer dizer, a trajetória de Jesus, né, para voltar a encontrar Lázaro, demorou, na verdade, 2 dias, né? Por que isso é importante, né? Nós vamos ver o que representa 2 dias, né? Quando a gente dá uma olhadinha lá no capítulo, né? Eu vou citar aqui 2 Pedro 3,8, que diz sobre os dias, né? O que representa esses dias, né? Então, aqui no capítulo 3 de 2 Pedro, né? No versículo 8, está escrito o seguinte, olha: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então, veja a importância disso, né? Para os nossos dias, né? Porque dos 4 dias, né, quando Jesus chegou lá, que Lázaro tinha morrido, quando ele recebeu a informação, ele ficou no mesmo lugar 2 dias. Quer dizer, a vinda do Senhor, então, para encontrar Lázaro, demorou exatamente 2 dias, né? 2 dias representa 2000 anos, né? E nós vamos ver que hoje nós vivemos este momento, porque já se passaram 2000 anos, né? E nós estamos justamente nesse momento da vinda do Senhor, né? Quando a gente lê aqui no capítulo 20, né? Capítulo 20, aqui fala da ressurreição de Jesus, né? Tanto a ressurreição de Jesus quanto a sua vinda, né, se dá no mesmo período de tempo, né? Jesus, nós sabemos, ele ressuscitou ao 3º dia, né? Aqui a gente vai ver, né? De madrugada, estava escuro, né? Então vamos só ler aqui, só esse versículo do capítulo 20, né? Só o versículo 1 diz assim: e no 1º dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Aqui fala da ressurreição de Jesus, né? Então, Maria Madalena, ela foi no 1º dia da semana. 1º dia da semana foi no domingo, né? Foi no domingo que ela foi lá no sepulcro, né? E aqui diz que ela foi lá de madrugada, ainda estava escuro, mas quando chegou lá, a pedra já havia sido tirada, quer dizer, Jesus já havia ressuscitado, né? Então, os judeus, por que Jesus ressuscitou ao 3º dia? Jesus morreu foi na sexta-feira, né? Só que os judeus, eles contam inclusive a sexta-feira, né? Então é sexta, sábado e domingo. Por isso Jesus ressuscitou ao 3º dia, né? Mas foi no 3º dia, de madrugada, ainda estava escuro, era bem no início do 3º dia, né? Isso quer dizer o seguinte, né?
que Jesus, ele ressuscitou passado 2000 anos. Então a gente entende que aqui também é a volta, né, de Jesus. É o mesmo período, né? Tanto o tempo da ressurreição quanto o tempo da sua vinda, né? Porque já se passaram 2000 anos, né? E nós estamos bem no início do terceiro milênio, né? Do terceiro dia, né? Aqui Maria Madalena diz que foi no domingo, de madrugada, ainda estava escuro, mas quando chegou lá, Jesus já havia ressuscitado, né? Então, a vinda do Senhor, ela vai ocorrer bem no início do terceiro milênio, né? É esse momento que nós estamos vivendo, né? Por isso, a importância desta palavra, né? A importância de nós passarmos desta vida para a vida eterna, né? Isso é importante, né? Porque essa é uma bênção das nossas vidas, né? Nós podemos já ter a vida eterna estando aqui, né? Ainda nesta vida, né? E aqui no 17, né? Versículo 17, Jesus diz assim, olha, disse-lhe Jesus, não me... Então aqui no capítulo 20, versículo 17, né? Disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, meu Deus e vosso Deus. Aqui é importante porque é a primeira vez, né, que Jesus chama os discípulos de irmãos, né? Então, aqui, já cumprindo, né, a palavra que estava lá no capítulo 1, versículo 12, né? Eu só vou aqui repetir esse versículo, que foi o direito, né, que Deus conquistou por nós, né? No capítulo 1, versículo 12, diz assim, olha, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Então, todo aquele que crê em Jesus, né, recebeu, né, esse direito, né, que foi conquistado por Jesus, né? Quando Jesus subiu ao Pai, né, depois de ser morto, né, ressuscitou, aí subiu ao Pai, ali foi glorificado, depois ele voltou aos discípulos, né? Quando a gente vê lá no capítulo 20, né? No capítulo 20, que Jesus, então, eu vou citar aqui o capítulo 17 e 18, né? Do capítulo 20, né? Então, aqui diz assim, olha, porque no capítulo 20, diz aqui no versículo 22, né? Depois que Jesus subiu ao Pai, ele veio de encontro aos seus discípulos, né? E aí nesse encontro disse Jesus, pois, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós, né? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, quando nós recebemos, né? Nós passamos a ser filho, né? Assim como Jesus, né? Jesus, ele tinha o Espírito do Pai, né? O mesmo Espírito do Pai, né? E Jesus está nos passando desse Espírito para que nós sejamos como Ele, né? Também filhos de Deus, né?
Então é por isso que Jesus, aqui, ele, no capítulo 20, né? Ele também diz no versículo 17, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, né? Meu Deus e vosso Deus. Então, aqui Jesus estava subindo para o Pai, mas já estava dizendo, olha, eu vou para o Pai, né? E chamando aqui já os discípulos de irmãos, né? Então é o cumprimento daquilo que estava no versículo 1, né? Versículo 12. Tem um trecho aqui do capítulo 6, 38, que eu não havia lido, né? Mas eu só vou ler aqui no 6, 38, que diz o seguinte, olha, Jesus dizendo, né? Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, né? E a vontade daquele que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia, né? Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, né? Então é importante, né, que no último dia, quando Jesus vier, né, ocorrerá a ressurreição dos mortos, né? Então diz assim, aqueles que fizeram o bem, né, ressuscitarão, né? Onde é que nós vimos isso daqui? Foi no 24, né? No 20, acho que foi no 24 que nós vimos isso, né? No 28 ou 29. Eu vou só voltar aqui. No 5, 20... Aqui, olha. No 25, né? Em verdade vos digo que vem a hora e agora é, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida, a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, né? Então, aqueles que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação, né? Mas aqueles que creem em Jesus, né? Diz a palavra que nós não seremos julgados, né? Mas nós já passamos da morte para a vida, né? É importante isso, que nós, na ressurreição, né? Quando da vinda do Senhor, nós não seremos julgados como o mundo será julgado, né? Nós já passamos da morte para a vida, né? Nós não seremos julgados, nós já somos filhos, já estamos salvos, né? E essa possibilidade foi dada a nós, né? Ainda nesta vida, né? Basta crer na sua palavra, né? Crer em Jesus, crer na sua palavra, né? Crer naquele que Jesus é o enviado do Pai, né? Porque o Pai, ele é a verdade, né? Por isso Jesus também é a verdade, né? E tudo que o Pai falou, foi o que Jesus falou a nós, né? Porque Jesus diz, olha, eu não falei nada de mim mesmo, né? Tudo que eu falei foi tudo que eu ouvi do Pai, né? Então é importante esta unidade, a gente ter o mesmo Espírito, as mesmas palavras, né? E as mesmas obras, né? Porque as obras são feitas pelo Espírito, né? Se o Espírito é o mesmo, as obras também são as mesmas, né? É por isso que Jesus dizia, olha, quem faz as obras é o Pai que habita em mim, né?
Então, assim também com relação a nós, né? Quem faz as obras é o Espírito que está em nós, né? É o Espírito que nós recebemos de Jesus, né? Da parte do Pai, né? É Ele que passa, então, a dirigir nossas vidas, né? Porque Ele é que nos ensina todas as coisas, né? É Ele que nos faz lembrar de toda a verdade, né? Então, é importante isto, né? Que nós tenhamos, né? O mesmo Espírito, né? E para isso é necessário estarmos na mesma palavra, né? A palavra do Pai, porque a palavra do Pai é a verdade, né? E essa verdade só veio a nós através de Jesus, né? Lá no capítulo 14, 23, diz assim: aquele que me ama guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, no 14, 23, ele diz que diz assim: olha, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, né? Porque é a palavra do Pai, né? É a palavra do Pai que gera filhos, né? É a palavra do Pai, né? E a palavra do Pai veio a nós através de Jesus, né? Então, quando nós cremos em Jesus, nós estamos crendo na palavra do Pai, né? E pela palavra do Pai, nós recebemos do seu Espírito através de Jesus, né? E aí passamos a ser filhos também, né? E é importante isso. Uma vez filho, né? Uma vez que nós recebemos o Espírito Santo, ele permanecerá em nós para sempre, né? Então é importante isto, né? Que a gente ainda tenha, receba o Espírito Santo. E aqui diz assim: e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, né? Morada como? Pelo Espírito Santo, né? Então isso é importante, né? A gente ter o Espírito, o mesmo Espírito, né? Aí nós realmente faremos parte de uma unidade que Jesus orou já por nós, né? Lá no capítulo 17, eu vou citar rapidamente aqui, né? A partir do versículo 20, né? Até o 23 aqui, para a gente, esses 3 versículos são muito importantes, porque é a vontade de Jesus para nossas vidas, né? Então é importante a gente conhecer, né? Qual é a vontade de Jesus, né? Qual é a vontade do Pai para as nossas vidas? Eu vou aqui citar, porque capítulo 17 era justamente quando Jesus orava ao Pai, intercedendo pelos seus discípulos, né? Mas a partir do versículo 20, ele fala também ao nosso respeito, né? Então aqui diz a partir do versículo 20: eu não rogo somente por estes, né? Aqueles que estavam junto com ele naquele momento, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, né? Que somos justamente nós, né? E aqui diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, né? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Ele nos deu do seu Espírito, né? Jesus conquistou isso com a sua morte, né? O direito de nos dar a vida, né? Para que nós sejamos um com Ele, né? Assim como o Pai vive, o Filho vive, nós viveremos também, né? E aqui diz assim no 23: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, né? Jesus nos chama a essa perfeição, né? Para que a gente faça parte desta unidade, né? Jesus diz: olha, eu e o Pai somos um, né?
e está nos juntando a eles, né? Para que nós, juntamente com o Pai e o Filho, nós sejamos um, né? Perfeitos em unidade, né? Que Jesus diz aqui. Para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim, né? Então é importante isso, né? Dar ouvido à palavra do Senhor, né? As palavras de Jesus são espírito e vida, né? Ela gera vida em nós, né? A gente tem que sempre se lembrar que Jesus, ele é vida, né? Quando nós recebemos do seu Espírito, recebemos vida, né? Então é importante isso, né? Permaneça nas palavras de Jesus, né? Lá no capítulo 8, 31 diz assim, olha, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? A verdade é Jesus, né? Então, nós temos que permanecer na sua palavra para que nós possamos conhecê-lo, né? E conhecendo a Jesus, aqui diz que Jesus nos libertará, né? Seremos amados dele, né? Quando nós permanecemos na sua palavra, quando nós guardamos a sua palavra, né? Seremos amados pelo Pai também. Amém, irmãos? Então, hoje nós vamos ficar por aqui, né? E se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana. Amém? Vamos só agradecer ao Senhor, né, por mais esse momento, para que Ele continue nos ensinando, né, estando conosco, nos guardando, né? Pai Santo, Pai querido, graças te damos, meu Deus, por mais esse dia, por mais esse momento, Pai, em que estivemos ouvindo, meu Deus, a Tua palavra, Pai. Oramos, Pai, para que estas palavras adentre aos nossos corações, Pai, que nós possamos guardar, Pai, a Tua palavra e que esteja cumprida, Pai, o versículo, Pai, que Tu citaste, Pai, para todos aqueles que guardam a Sua palavra, conforme está, Pai, no capítulo 14, versículo 23, porque aqui diz, Jesus falando, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada, Pai. Que esse versículo, Pai, venha se cumprir em nossas vidas, porque nós cremos na Tua palavra, Pai. Ajuda-nos a permanecer, meu Deus, na Tua palavra, é onde nós queremos estar, Pai, porque sabemos que isto é agradável a Ti, Pai, e é o melhor lugar para nós estarmos. Agradecemos, meu Deus, por tudo, continua conosco, nos guardando, nos abençoando, Pai, abençoa cada área da vida de Teus filhos, das Tuas filhas, guarda, Pai, que nós possamos estar sempre diante de Ti, Pai, na Tua presença, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção, para fazer o Teu querer, para fazer, meu Deus, a Tua vontade. Assim nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos, né? E se Deus quiser, na próxima semana estaremos de volta. Paz